Olá, pessoal, tá começando mais um episódio da Rádio Novartis. A gente chegou no último episódio da série especial Diversidade e Inclusão. Hoje a gente vai conversar com esse trio maravilhoso que esteve presente aqui em toda essa série, Matheus, Guilherme e Bia. Vamos falar sobre pessoas LGBTI+, no mercado de trabalho. Gente, a primeira pergunta, ela parece tão óbvia, até meio absurdo eu fazer isso, mas enfim, a gente precisa falar sobre isso. Por que respeito é tão importante? Eu acredito que a parte do respeito, aí a gente entrando num contexto geral, ela não vale só que a gente está num contexto na qual estamos falando sobre diversidade e inclusão e pessoas LGBTI+. Mas ela não entra somente para pessoas LGBTI+, mas sim como a sociedade num todo, né? Respeito é importante para a pessoa com o próximo. Então, assim, no mundo existem 7 bilhões de pessoas. Assim, eu não posso ser preciso em relação, não sou IBGE, mas contabilizando, vamos supor, 7 bilhões de pessoas, a última pesquisa que eu vi, que deve ser, sei lá, de muitos anos atrás. Com isso, cada pessoa, ela age, fala, anda, ela come, ela pensa, gosta de coisas diferentes de uma outra pessoa. Então, elas possuem profissão, possuem religião, um gosto específico, um esporte preferido, uma linha política, que é totalmente diferente uma da outra. Então, é certo que você pode ter muitas coisas em comum com esse tanto de seres humanos que existe por aí, que, como você pode também não ter e provavelmente não tem. O respeito ao próximo, ele vai muito além do por favor, por gentileza, obrigado. A gente está falando de seres humanos, é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Então, respeito ao próximo é compaixão, é empatia, é respeitar a si mesmo também, porque respeito a si mesmo é uma coisa super importante. Entender o lado do outro, não julgar uma pessoa porque ela pensa diferente de você, ou age de forma diferente. Ou não é igual ao seu padrão em relação ao que a sociedade impõe como certo, né? Uma coisa que eu ouço muito quando a gente entra em discussão assim é: nossa, isso não entra na minha cabeça. E respeito é sobre isso, é sobre. Não precisa entrar na sua cabeça, sabe? Tipo, as pessoas precisam entender que elas não são o centro do universo, que nem tudo gira em torno delas, assim, que gira em torno de uma sociedade, do todo. Então, pensar um pouco no outro também faz parte do respeito, de ser protagonista e buscar a informação. Falou bonito, falou tudo, não tem nem mais o que dizer depois disso. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica sobre a comunidade LGBTI+. Quais perguntas que a gente não pode fazer para as pessoas dessa comunidade? Olha, eu acho que são perguntas. Eu já comentei um pouquinho no nosso primeiro podcast, mas perguntas diretas sobre orientação sexual, se você não tem uma intimidade e abertura para aquilo com a pessoa, sabe? Então, você é gay, você é lésbica, trazer essas perguntas assim. Se a pessoa ainda tá dentro do armário, pode ser muito delicado e doloroso para ela, sabe? Sem dúvida, até para uma pessoa trans, né? É a mesma coisa, né, Bia? Trans, exato. Eu trouxe exemplos de orientação sexual, mas com certeza para qualquer situação, se a pessoa não tá confortável com aquilo. Acho que complementando o que a Bia falou, a gente pode falar sobre perguntas relacionadas a pessoas trans. A gente não deve fazer perguntas relacionadas à genitália que essa pessoa tem, ou se ela pretende ou não fazer cirurgias no futuro, ou se ela já fez também. Eu acho que isso é algo muito pessoal. Se a pessoa tiver uma intimidade com você, ela responde, né? Conversa com você sobre o assunto, mas nunca perguntar sobre isso diretamente para a pessoa. E complementando o que o Gui falou, trazendo também essa parte do... eu já ouvi muita, até dentro de relações familiares, né? Eu sou um homem abertamente gay para minha família, e eu ouvi muito a pergunta: quem é o homem, quem é a mulher da relação? E essa é uma pergunta, assim, completamente desconfortável de responder, porque é super íntima e, assim, é uma coisa que precisa entrar na cabeça das pessoas, que não existe, de fato, uma mulher e um homem. São 2 homens na relação ou 2 mulheres na relação. Bom, mas vamos lá, vamos falar agora sobre índices de homofobia, transfobia, bifobia. Eles são altos no mercado de trabalho ainda, infelizmente, né? Então, como nós, colaboradores, podemos fazer para evitar e para diminuir esses índices? Eu acho que é importante tudo que a gente trouxe, né, sobre o que é diversidade, o que é inclusão e o respeito principalmente. Então, é sempre respeitar o colaborador que está entrando, é sempre respeitar o
o seu colega aqui de trabalho, que pode ser ou não LGBT, se você sabe ou se você não sabe. É respeitar essa pessoa, respeitar os limites que essa pessoa impõe para você, não fazer perguntas constrangedoras, como a gente acabou de citar, evitar sempre fazer com que essa pessoa se sinta desconfortável ali junto com você, para trabalhar com você. E como colaborador, a gente pode educar, né? Se a gente conhece, se a gente tem um conhecimento sobre o tema, educar os nossos outros colegas de trabalho e, se couber aquele momento, defender aquela pessoa, caso ela não queira se defender sozinha, ela não se sinta confortável, ela esteja sendo acuada de alguma forma. Eu realmente acredito que o que podemos fazer como colaborador é realmente estudar sobre o assunto e entender quais são as situações que nós podemos deparar no nosso dia a dia, escutar pessoas LGBTI+, tentar entender situações que podem ser gatilhos diretos ou indiretos para essas pessoas e evitar abordar sobre esses assuntos ou abordar de uma forma respeitosa ou entender se você pode abordar sobre aquele assunto com aquela pessoa inicialmente. Só de você estar escutando esse podcast já é um ótimo caminho para essa conscientização. Exato. E aí, do que a Bia trouxe, quando a gente questiona para as pessoas também, é muito comum que a gente veja as pessoas se defendendo e justificando, né? Então, tipo, pô, eu até tenho amigos gays, ou até tenho uma amiga, eu já conversei com uma trans, tipo. Então, acho que buscar o conhecimento também é em relação a isso, né? Tipo, a como você deve se portar em relação a esses assuntos, o que você realmente deve ou não deve falar, o que soa LGBTI-fóbico. Exato, exato. Já que a gente está falando de preconceito de uma maneira geral, vocês têm alguma história que vocês gostariam de compartilhar, de algum preconceito que vocês viveram na pele? Que na minha família foi uma questão bem aberta, assim, em relação, depois que eu me assumi um homem gay. A minha mãe me perguntou se eu era o homem ou a mulher da relação. A minha avó também me questionou, porque a minha família é muito aberta, né? Muito tranquila em relação ao tema. E aí, não é que é constrangedor, mas assim, a gente sempre tenta conscientizar, né, as pessoas, porque são momentos de vida completamente diferentes, épocas completamente diferentes, então colocar isso na cabeça de alguém, e não necessariamente precisar colocar na cabeça de alguém, mas conscientizar, mostrar o que está acontecendo de fato, já é um bom caminho. Mas sim, acho que quando você sai um pouco fora do padrão, ou tipo, você mostra feminilidade, isso você já é encarado com preconceito, né? Então, tipo, eu gosto muito de mostrar os meus dois lados, masculino e feminino, tipo, e aí é muito, essa recepção, às vezes, da sociedade, ela é uma recepção um pouco violenta, né? Então, nossa, Sim. é uma bichona, ai, que bichinha, tipo, ai, coisa de viado. E isso é uma coisa que machuca, assim, a comunidade como um todo e machuca de forma geral. Então, às vezes eu me questionava muito sobre as roupas que eu ia colocar ou sobre como que eu deveria me portar em relação a alguns lugares, né, alguns locais, para não sofrer esse tipo de preconceito. Isso não deveria existir de fato. Então, acho que o preconceito, de certa forma, ele tá em todo local um pouquinho assim, sabe? Nem que seja bem pouco, mas ainda assim ele está presente. Então, a gente sempre tenta se moldar em cima de um padrão e, na verdade, a gente só precisa ser nós mesmos, né? Então, vem um pouco disso. Acho que, complementando o que o Má disse, eu nunca tive uma história diretamente, mas tive indiretas. Eu sempre tive muito medo de ir no banheiro público. Sempre foi algo que eu fiquei muito inseguro por muito tempo, de entrar e falar assim, será que vão perceber e vão fazer alguma coisa? Porque a gente, né, quando eu era principalmente mais novo, meus pais sempre falavam, cuidado na rua, as pessoas não são como a gente é aqui em casa, super receptivo, super, né, ok com você. Então eu sempre ficava com medo de ir no banheiro, eu nunca ia no banheiro sozinho. Tipo, isso era algo que eu nunca fazia, porque eu sempre tive medo, sempre tive receio. Então, acho que é sobre o ambiente, sobre como se portar em tais ambientes, para que você acabe parecendo o mais padrão da sociedade, entre aspas, possível, para acabar não sofrendo qualquer coisa, né, seja agressão verbal ou física, né, porque isso acaba acontecendo muito. Sem dúvida. Bia, você tem alguma história para compartilhar? Sim, tem uma história que eu posso compartilhar aqui com vocês, que é uma época, né, que eu ainda não era abertamente assumida como lésbica e eu frequentava a igreja, começaram vários boatos por lá,
né, de que eu era lésbica, realmente era verdade, né, mas enfim, eram boatos e eu não era assumida, então as pessoas não tinham o direito de estar falando e me tirando do armário, assim. Sim. Eu já estava muito insegura com todo esse processo de aceitação interna, estava com uma luta interna muito grande aqui. E algumas pessoas passaram a me olhar de outra forma, olhar com um certo desdém, ou até mesmo julgar amigas que passaram a andar comigo, sabe? Achando que eu poderia ter um relacionamento amoroso com essas amigas apenas por andarem comigo, inventando novos boatos, prejudicando essas amizades. Então, foi um momento que eu me senti muito não bem-vinda, muito uma pessoa fora ali, sabe, do grupo, e eu não queria prejudicar ninguém, me afastei, foi um momento, uma situação muito ruim ali pra mim. E só Diga. complementando essa parte também, eu acho que vale ressaltar que nessas relações entre, sei lá, uma pessoa, eu como gay, conversando com um homem hétero, às vezes passa muito desse preconceito de tipo, as pessoas LGBT parece que não tem o critério de escolha, né? Então, tipo, eu como homem gay vejo um homem, quero ficar, tipo, quero beijar, sabe? Não é assim que funciona. Então, parte muito disso também, das pessoas entenderem que nós também temos critério de escolha, que nós também temos as nossas questões internas, então existe sim a possibilidade, inclusive é necessário que essas conversas aconteçam entre as pessoas de diferentes cenários, diferentes opiniões, diferentes locais, sociais, enfim. Então, é uma coisa que eu queria ressaltar bastante também. Perfeito, mas gente, muitíssimo obrigada. Essa série foi super, super especial. Eu aprendi muito e tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu pra caramba com vocês. Vocês são exemplos, vocês são incríveis. Eu tô aqui arrepiada. E foi um prazer enorme participar dessa série com vocês. Espero aí que todos tenham curtido muito. Muitíssimo obrigada, um beijo e até o próximo episódio da Rádio Novartis.